Comunidade, amém? Vocês estão bem? Cumprimento você, cumprimento todos que nos assistem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz demais. E eu confesso para vocês que sempre que eu ganho um culto como esse é o tipo de culto que eu não preciso pregar, porque Deus já falou. E aí eu falo, eu não mereço, eu fico muito feliz, mas graças a Deus por Ele. Eu convido você a entender isso, lendo a palavra de Deus comigo. Fica de pé, vamos ler o Evangelho. Vamos honrar o nome do Senhor, porque hoje os louvores, as oportunidades, o falar até aqui, o dançar até aqui neste momento, teve um único tema, e é tema para crente. E o Evangelho de hoje é um momento para crente, em nome de Jesus, amém? Convido você a ler Lucas 25, 27 comigo, porque é bem conhecido isso aqui, mas eu queria que você se aprofundasse na dimensão dessa mensagem, porque tem algo aqui que é constituinte, é fundamental. Sem isso nós não somos dele, e é para isso que eu quero, é para esse lugar que eu quero te chamar hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: porque não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, para voltar lá atrás, ao arrependimento, em nome de Jesus, amém? Senta aí no teu lugar, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Deus é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs, e é extraordinário demais essa oportunidade que nós temos de passar pouquíssimas horas recebendo de Deus tudo isso que nós estamos recebendo hoje aqui nessa manhã. Eu já me derramei ali, já me derreti de muitas formas, mas eu me lembrei que eu já disse para vocês que eu tenho um grande apreço pelos ditados e preceitos populares, né? Eu já disse isso para vocês. Existe um certo preconceito quanto a isso, principalmente no meio acadêmico, porque eles chamam de senso comum. Senso comum. E segundo eles, ser comum não tem o rigor da disciplina científica, né? Mas, na verdade, a cultura popular, com os seus ditos e os seus preceitos, tem muita sabedoria, muita sabedoria. Por exemplo, em algum momento da sua vida, eu acho que você já deve ter dito isso, todos nós acham. Ah, se arrependimento matasse. Alguém já disse isso aqui? A Adriana já disse, ela está falando. Ah, se arrependimento matasse. Já falou isso? É uma coisa que a gente, né? Popularmente isso é muito conhecido. Fez algo muito errado, viu tudo ruindo porque fez errado, e aí, ai, se arrependimento matasse. Coça a cabeça e fala: ai meu Deus. Ou seja, se matasse, agora eu estaria mortinho da Silva, né? Eu estaria esturricadinho, porque eu estou profundamente arrependido de ter feito aquilo, de ter vivido daquela forma. Eu estou arrependido de ter tomado aquela decisão, de ter feito aquela escolha, e por aí vai. E por aí vai. Aliás, assim como são as minhas lembranças de antes do Senhor ter me encontrado. Ah, se arrependimento matasse. Mas, queridos, essa semana eu estava lendo o Evangelho, estava lendo a Palavra de Deus, e eu descobri alguma coisa muito importante sobre essa informação tão arrependida. Ah, se arrependimento matasse. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que arrependimento realmente não mata. Aliás, muito pelo contrário, porque na verdade ele gera vida. Não é que ele mata, não é que ele faz viver. Então eu preciso meditar nisso aqui hoje. Por quê? Porque no Evangelho que nós lemos, ele está no centro.
É o tema central disso que nós estamos falando. É sobre essa vertente da nossa fé que eu queria dizer para você, anda completamente fora do radar dos crentes, os crentes moderninhos de hoje, porque nós estamos num tempo de discursos religiosos, de igrejas, de influenciadores digitais evangélicos, que estão pregando um evangelho sem arrependimento. E isso tem produzido um tipo de igreja em que fazer parte dela não muda, não altera muita coisa na estrutura de vida das pessoas. Estar ou não estar, parece que é tudo igual, é a mesma coisa. É evangélico, mas parece que é só nominal. Porque é no nome, mas não são nas atitudes diante da vida. Aqui tem um problema. Aliás, quarta-feira nós já, lembrando aqui, comentamos um pouco sobre isso. Nós estamos inventando um cristianismo que eu não sei se ele existe, que me parece um cristianismo sem Cristo. E isso é invenção da cabeça de gente desviada, né? A gente não está atento com essas coisas, nós já meditamos isso. Então, se a questão aqui é evangelho, tudo só vai começar se tiver arrependimento. Eu quero que você entenda uma coisa. Presta bastante atenção aqui no que eu vou dizer. Ao contrário do que andam dizendo por aí, é impossível viver uma vida cristã decente nos moldes do Cristo sem que haja arrependimento. Não existe isso. Por quê? Olha, porque a Bíblia Sagrada ela é muito preciosa e lá a palavra dita arrependimento no original é metanoia, que vem da palavra metanoia, e que traduzido, isso que a Bíblia está dizendo, que Jesus disse hoje, significa mudar a mente, porque meta é mudar, e noia é mente, nous é mente, metanoia é mudar a mente, é mudar a nossa ideia, é mudar a maneira de pensar. Isso é algo que precisa acontecer, nós precisamos pensar de outra forma. O sentido do arrependimento bíblico está alinhado com a mudança da mente, que gera uma mudança de atitude, porque daqui parte todas as coisas. Por que a Bíblia não chama mudar a mente, a ideia, a maneira de pensar? Porque é daqui que muda a atitude, é mudando aqui que muda o nosso comportamento e muda a nossa vida. A mudança de vida parte de mudar como é que a gente pensa. Por isso que a palavra é tão primorosa e, portanto, é impossível viver uma vida cristã decente. Essa que é nos moldes de Cristo, se continuar pensando como sempre pensou. Porque se continuar pensando como sempre pensou, não vai ter mudança de comportamento. Se continuar agindo como sempre agiu, sem que a vida seja transformada, é impossível seguir a Jesus Cristo permanecendo na mesma vida que tinha antes. Eu estou falando de evangelho aqui, você está entendendo isso, sim ou não? É algo que nós estamos louvando com toda a alegria do mundo aqui desde o início do culto. Mas nós temos que parar e entender o que nós estamos louvando. É algo que já foi lido na palavra de Deus aqui, no livro de Reis, na vida de Eliseu. Glória a Deus por isso, que nós temos que pensar. Ah, pastor, mas quem precisa de arrependimento? Vou ler para vocês. Quer ver? Lucas 13, verso 1 até o 5. Lucas 13. Jesus disse, naquela ocasião, alguns dos que estavam ali presentes contaram a Jesus o que Pilatos fez, porque Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sangue dos seus sacrifícios, ou seja, alguns galileus pobres foram a Jerusalém, ofereceram o seu sacrifício de sangue no altar, e Pilatos mandou matá-los, misturou o sangue desses galileus pobres com o sangue dos seus sacrifícios, e Jesus respondeu então, contaram isso para ele, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todas as outras pessoas por terem sofrido isso? E aí Jesus diz, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus diz mais, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha isso aqui. Eu não sei se você entende que o que Jesus fala é importante, né? Quem precisa de arrependimento? Segundo Jesus, todos e todas. Sim ou não?
Afinal, Paulo afirmou em Romanos 3 que não existe um justo sequer na terra, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então veja, se não houver mudança de vida, Jesus está nos dando um parecer, todos vão perecer. Ele está dizendo aqui, segundo Jesus, a falta de arrependimento direciona o ser humano para a morte. Por isso que precisa tomar o caminho inverso. Portanto, no Evangelho de Jesus Cristo existe uma relação intrínseca, é uma coisa atrelada. O quê? A necessidade de arrependimento e a vida. Principalmente essa vida dita cristã, que é a vida que ele espera de nós. E vida cristã, querido, só conhece no Evangelho, ela só começa quando acontece uma mudança radical. E essa mudança só vai acontecer com arrependimento. Você entende isso? Compreende esse tema tão central, tão importante? Portanto, aqui veja, esse Evangelho dizendo que não precisa mudar a forma de viver para andar com Cristo, ele simplesmente não existe. Ou provavelmente está numa Bíblia que eu ainda não comprei. Ou numa tradução nova que fizeram. Eu não sei o que é isso, mas não existe. Porque, meu irmão, Jesus Cristo só caminha com ele quem aceita mudar completamente de vida. Só para você ter uma ideia, por exemplo, já no anúncio de que o Salvador viria, feito por João Batista, Lucas 3,3, diz que João percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo para quê? Um batismo para arrependimento dos pecados. Já no início, já no anúncio. Jesus foi batizado por João, mas João foi preso. E a Bíblia Sagrada diz, Marcos 1,14, que depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando, iniciou seu ministério, proclamando as boas novas de Deus. E ele dizia, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependam-se e creiam nas boas novas. Meu irmão, como assim evangélico sem arrependimento? O que é isso que nós estamos inventando? Como assim evangélico igual a todo mundo? Que evangélico é esse? Nós estamos há um tempo meditando no capítulo 5 de Lucas, né? Começamos lá atrás, e nós estamos imitando no Evangelho de Jesus Cristo, não esse aí da internet, mas o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. Lucas nos deixou. E ele começou com Jesus entrando na vida de 4 pescadores e produzindo um grande milagre de uma pesca maravilhosa. E depois disso Jesus os chamou para segui-lo. Mas seguir Jesus implicaria o quê? Uma mudança radical na vida, porque eles deixariam de ser pescadores de tilápias e passariam a ser pescadores de pessoas. É uma grande mudança, é uma grande transformação. Pedro reconheceu aqui a sua condição na época, porque ele diz assim, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, né? E Jesus, mesmo assim, o convidou, e ele aceitou o convite para mudar de vida, e ele mudou. Aliás, arrependimento tem a ver exatamente com isso. Arrependimento tem a ver com reconhecer que é pecador, que precisa que Jesus seja o Senhor da sua vida, que precisa começar a caminhar nos passos dele, e por isso se arrepende de quem era, dos caminhos que sempre trilhou, e aceita viver e caminhar de uma forma diferente. Está claro isso? É importante demais, porque sem mudança pode andar, mas atrás de Jesus que não é. Desculpa, porque em toda a Bíblia Sagrada, em todo canto, na pregação do Senhor Jesus, em todo canto, sem mudança de vida não tem vida com Deus, não tem, sem arrependimento não tem Deus. Na sequência, por exemplo, há 3 domingos atrás, nós meditamos em 2 milagres, né? Um leproso completamente isolado da vida, que recebe o direito de voltar a viver, e um paralítico em seu leito que recebe a cura e sai andando, né? Nós meditamos sobre esses 2 casos. Em ambos os casos aqui, houve milagres, houve cura, houve mudança de vida de forma radical, sim ou não? Nós estamos no mesmo contexto, porque ambos tiveram um encontro real com Jesus e experimentaram uma mudança, assim como os pescadores no início do capítulo. É o mesmo contexto. O capítulo todo está falando da mesma coisa, da mesma necessidade. Porque depois de Pedro reconhecer que ele era um pecador, junto com os seus amigos abandonar tudo e seguir Jesus, após um leproso e um paralítico serem curados e experimentaram uma transformação em toda a sua vida, chegou a hora de outra pessoa ter um encontro genuíno com Jesus e ter a mesmíssima experiência. O nome dele, Levi. Você está caminhando aqui nesse capítulo comigo? O nome dele é Levi. Diz o Evangelho, aliás, não aquele lá, mas o da verdade, que Jesus saiu daquela casa que ele tinha curado o paralítico na maca que desceram no telhado. Ele saiu daquela casa naquele dia e ele viu
um publicano chamado Levi em seu local de trabalho, sentado na coletoria de impostos. Entenda aqui, publicanos eram judeus que trabalhavam a serviço do império, a serviço de Roma, cobrando impostos abusivíssimos dos seus irmãos judeus. E por isso, não por acaso, eles eram odiados e odiados muito, porque eles descumpriam a Torá. E lógico, aqui eles eram considerados pecadores desprezíveis. O povo judeu odiava aquele povo, aqueles próprios irmãos. Só para a gente ter uma ideia da rejeição. Essa classe de publicanos era listada na mesma categoria dos ladrões e dos assassinos. São iguais. Portanto, os três aqui eram proibidos de entrar numa sinagoga para prestar culto ao Senhor. Eles não podiam entrar na igreja. O texto diz que Jesus saiu da casa e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. E aqui interessante, que ver, ele viu, mas ver aqui não é simplesmente olhar. Ver o verbo teomai, a palavra que é eteazato. Essa palavra no grego não é simplesmente olhar e ver. Ela significa observar, ela significa estudar aquele homem. Então depois que Jesus observou bem Levi, ele falou o quê? Siga-me. Jesus parou e olhou para ele detidamente e falou, então, siga-me. E o texto diz que ele levantou-se e na hora deixou tudo e seguiu. Não é preciso ser adivinho e ter bola de cristal para entender que quando ele se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus, ele estava dando um novo mundo na sua vida, não é? Ele está tomando uma decisão aqui drástica. A partir daquele momento, assim como com os pescadores, Levi estava largando para trás sua antiga vida e lançando em uma nova completamente diferente daquela que ele levava, ou seja, ele não permaneceu, né, Dri, como ele era, mas ele também passou por uma mudança radical em tudo. Nós nos louvamos aqui, não foi ministrado para você que aquilo lá do passado, né, aquilo que a gente estava... Percebe aqui como é? Mas diz o evangelho, esse aqui que é verdadeiro, não é o evangelho Xing Ling, tá? É o verdadeiro, que depois dessa mudança, Levi tomou uma decisão muito interessante, porque ele abriu as portas da sua casa e ele ofereceu um grande banquete para Jesus. E no dia, ele chamou convidados, muitos convidados, seus amigos e conhecidos, inclusive porque muitos eram como ele era, publicanos, e a Bíblia diz, além de outras pessoas. E todo mundo, na casa de Levi, o texto no original diz, reclinado à mesa, porque eles comiam assim, eles reclinavam sobre o braço esquerdo, a mesa era baixinha e eles comiam. Então todo mundo em volta da mesa, reclinado à mesa, fazendo festa. Muita comida, muita bebida e muita alegria. Esse aqui é o contexto do evangelho. E lembre-se aqui, no meio dessa alegria, toda dessa festa, toda dessa comilança, estava Jesus comendo e bebendo com Levi e seus amigos. Afinal de contas, ele era o convidado de honra, né? E outra coisa que me chamou muita atenção estudando essa semana, meu irmão, que a palavra banquete aqui é doxen. E doxen vem de doxa. E você sabe qual é o significado da palavra doxa em grego? Glória. O banquete é uma glória. Eu fiquei assim. Então, a festa era para Jesus. Era Jesus que estava sendo glorificado neste momento. Por outro lado, uma coisa que me causa estranheza nessa cena é que o texto dá a entender que no meio da festa, naquele dia na casa, sabe-se lá se não também usufruindo de umas coxinhas lá do banquete, tinham fariseus e mestres da lei. O que esse povo está fazendo ali? E esses ainda queixaram-se com os discípulos de Jesus, por que que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Bom, Jesus respondeu na lata. Como é que Jesus respondeu? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí, meu irmão, verso 32, Jesus dá a cereja do bolo. Jesus no verso 32 mostra o centro de tudo que um cristão precisa nessa vida, porque ele diz assim, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao... Fala de novo isso, pecadores ao... Veja bem, querida, essa frase inicial, final, aliás, do Senhor aqui nesse texto, demonstra a relevância disso que eu estou falando para vocês sobre arrependimento. Afinal de contas, entenda, foi para isso que ele veio até nós. Às vezes a gente não entende, Jesus não veio na terra para julgar ninguém, Jesus não veio da terra para nos condenar, Jesus não veio da terra para criar uma nova religião, não. Jesus veio à terra para nos fazer um chamado. Cadê a Kátia? Um chamado. Que chamado? Chamar pecadores para se arrependerem.
Esse é o princípio primeiro de tudo que Jesus fez. Ah, mas ele não veio para morrer na cruz. Sim, mas é consequência dos pecadores que não deram ouvidos a ele. Antes de tudo ele veio para anunciar algo, para nos chamar, vamos mudar de vida, meu povo. Porque se a gente muda de vida, tem salvação. A gente ouviu? E aí ele tem que morrer na cruz em nosso favor. Não que não estava planejado, ele já sabia disso, mas enfim. O encontro do Senhor com todos nós, meu irmão, minha irmã, teve a mesma intenção. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos chamou para mudar a nossa mente, para mudar a forma como a gente pensa, para a partir disso mudar as nossas atitudes e o nosso comportamento. O Senhor entrou na nossa vida para produzir uma mudança muito profunda, querido. Essa é a grande motivação, esse é o centro do Evangelho, essa é a grande pregação, um chamado fundamental ao arrependimento e à mudança de vida. Compreende isso? Ainda sobre o mesmo momento tão sublime, nós temos que entender que Jesus está comparando o pecado a um tipo de doença. Por quê? Porque ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim quem está doente. Toma posse disso aqui. Por isso ele se coloca como quem? Como um médico. Por quê? Porque a humanidade estava adoecida, ué. E quem está doente precisa de quê? De médico? Sim ou não? Então veja, na sua fala Jesus deixa claro, é muito claro, Jesus veio para salvar toda a humanidade, mas todos serão salvos? Não, curado e salvo somente quem admite que precisa, que está adoecido, e por isso vai até ele. Aqui tem um princípio de salvação. Jesus não escolhe alguns para salvar, ele quer salvar todo mundo, mas quem será salvo? Quem admite as suas doenças e fraquezas e vai até ele, vai até o médico, porque se pensa que é o saudável, que é a saudável, acha que não precisa de Jesus. Quantas pessoas acham que não precisa de cura, que é o cara, e não precisa de salvação? Para esses e essas, Jesus veio, mas não o recebem, entende isso? Aqui está a diferença, porque o mundo é como ele é. E mais, porque o Senhor está sendo muito irônico aqui, sobretudo com aquele povo tão religioso. Aliás, ele disse tudo isso exatamente por causa deles. Porque entenda que os fariseus se consideravam puros e justos, saudáveis, e por isso eles apontavam o dedo e julgavam quem não era como eles. Aliás, em Lucas 18:9, Jesus afirmou sobre eles, e disse também essa parábola, verso 9, há uns fariseus que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezando os outros. Entende os fariseus aqui, mestre da lei? Olha a questão aqui. E eu acho muito estranho que se eles se achavam tão puros, tão separados, eles estão aqui no meio de um banquete com todos os pecadores, fazendo o que aqui, né? A gente que se separa dos pecadores, mas esse canapé está uma delícia, né, cá para nós. Essa festa está animada, né? Então veja, aqui, Jesus fala que ele não veio para quem se acha justo. Presta atenção, eu não vim na terra para gente como vocês, fariseus, que se acham justos. Aqui está a ironia. Jesus não veio para chamar ao arrependimento aqueles que não se enxergam, porque se acham justos, mas sim aqueles e aquelas que sabem que são pecadores, e por saber, se arrependem. Tem um princípio aqui para começar tudo, entende isso? Princípio do Evangelho. Ah, se arrependimento matasse, Jesus diria para você, não mata não, querido, pode ficar severo, muito pelo contrário, mas tem que se arrepender para viver plenamente, em nome de Jesus, senão não vive, porque a falta de arrependimento é que mata, em nome de Jesus, amém? Então, os que se consideram justos e não pecadores, negam a necessidade e não procuram um médico, e por isso Jesus proclama a grande verdade revelada pelo Evangelho, esse Evangelho que não é fake. Ele veio para quem admite, reconhece que é pecador, e por isso o chamado é qual? É para se arrepender, é para mudar de vida, senão não tem salvação, pronto, amém? Na palavra de Deus, essa necessidade é farta, só para você entender que não é aqui, não sou eu. Atos 3,19, qual é o chamado? Pedro, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Não adianta ir para a igreja sem se arrepender, continua no pecado. Atos 17:30, Paulo, mas Deus, pregando aos atenienses, mas Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, ordena agora que todos os homens e mulheres em todo lugar se arrependam
Em 1 Timóteo 1,15, Paulo, aliás, faz a sua parte. Porque ele diz assim: esta é uma palavra fiel, é uma palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles, diz Paulo. Não tem nenhum pecador maior do que eu. Paulo está dizendo isso. Ele está fazendo a sua parte. E em Romanos 2,4 ele vai dizer: ou você despreza a riqueza da benignidade e paciência do Senhor, a longanimidade, ignorando que é a benignidade de Deus que conduz uma pessoa ao arrependimento. A Bíblia é essa fartura. Em 2 Coríntios 7,10, ele deixa novamente claro sobre isso. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ou seja, se entristecer diante dos nossos erros é uma tristeza segundo Deus. E essa gera um arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, não nos pesa, pelo contrário, nos salva. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque a gente não fica arrependido, a gente fica com remorso de ter feito alguma coisa errada no mundo. Isso te leva a morrer. É diferente. Paulo está dizendo que esse arrependimento diante de Deus não mata, pelo contrário, ele salva. Porque o que mata é esse remorso que a gente tem no mundo. O assunto é tão relevante que o Senhor Jesus fez uma afirmação na palavra de Deus muito linda. Lucas 17,7, ele disse assim, ó, toma isso aqui para você. Eu digo a vocês uma verdade, que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas que se acham justos e pensam que não precisa de arrependimento. Queridos, isso é muito importante. Meu irmão, minha irmã, você é de Jesus. Vida com Ele implica arrependimento, porque sem isso não tem Ele. O banquete aqui era farto, a comida estava uma delícia, o vinho era o mais caro, todo mundo está muito feliz, mas o prato principal daquela refeição, daquela noite, daquela festa, era o arrependimento. E por isso, se eu e você queremos estar com Ele no banquete celestial, e eu quero, nós temos que estar dispostos a provar dessa iguaria, a comer desse prato, a provar desse prato principal, fundamental, que é o arrependimento. Tem povo arrependido aqui nessa manhã? Eu me arrependo todos os dias, porque eu sei que eu erro. Você entende como isso tem que fazer parte da nossa rotina diária? É importante demais, querido. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. E Levi aqui nos ajuda muito nessa compreensão. Porque Levi é alguém que vivia a sua própria vida, nos seus moldes. Mas quando ele teve um encontro genuíno com Jesus, houve uma mudança radical, né? Isso aqui me interessa. Não sei se interessa a você, mas interessa a nós. Levi nos ajuda a entender como age alguém que passou pelo arrependimento que Jesus espera. Sim ou não? E eu vou dizer algumas coisinhas para você aqui, que esse texto nos inspira. Para que você leve para a tua casa, para entender que não é um julgamento. Jesus não julga ninguém, Jesus não quer condenar, mas pelo contrário, Ele diz, porque Ele quer com Ele. Ele diz porque Ele não quer que a gente se perca na caminhada. Ele diz porque Ele não quer que a gente fique aí na internet ouvindo evangelho fajuto, fake xing-ling. A intenção da palavra é nos salvar, é nos chamar para perto, né? É um chamado em nome de Jesus, amém? E eu olho para Levi e eu quero dizer para você 4 coisinhas aqui fundamentais que nos conduzem nessa direção, que nos mostram o que é a experiência dessa vida arrependida, amém? E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, que eu aprendo aqui, é que alguém que realmente se arrependeu daquilo que era, é alguém que responde ao chamado de Jesus e Jesus se torna a sua prioridade. Por isso se levanta e vai. Estou dando sinais aqui. Está entendendo, sim ou não? Uma vida de alguém que se arrependeu de verdade, eu estou falando de Levi, é alguém que responde ao chamado de Jesus e ele se torna a sua prioridade, por isso se levanta e vai. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou olhando para esse homem, e o texto é claro, Jesus estava passando e ele observou o Levi. Ele deve ter parado e ficado olhando para ele, prestando atenção nas atitudes. E ele viu ele sentado no seu local de trabalho, e ele disse o que então? Siga-me. Rapaz, me segue. E o texto diz que imediatamente ele se levantou, largou tudo e seguiu. Não foi a mesma coisa com Pedro e seus companheiros? Não foi a mesma atitude com o barco e com as redes? Pois é. Observe como no Evangelho, o processo de se encontrar com Jesus prevê responder a um chamado. Não foi só lá com Eliseu. É a mesma coisa. Jesus disse, siga-me. E aqui, esse é um convite que a gente não pode desprezar, meu irmão. Eu estou olhando para um povo aqui que já recebeu esse convite. Porque quando Jesus entrou na tua vida, Ele entrou na tua vida e falou, que legal, eu vim para te salvar, pode continuar aí. Foi isso que Ele falou? Ei,
continua aí sentado onde você está. Foi isso. Eliseu, fica aí tocando na sua junta de bois. Foi isso? Não. A pergunta é, eu cheguei, eu vim para te salvar. Siga-me. E a gente não pode desprezar isso aqui, afinal... É muito normal a gente ser convidado para tanta coisa nessa vida, sim ou não? Você já foi? A gente é convidado para aniversários, né? A gente é convidado para casamentos, a gente é convidado para reuniões sociais, para festas, e para tanta coisa que a gente é convidado. E em todas elas, normalmente a gente responde, sim ou não? Se alguém chegar na sua casa e diz, eu quero que você vá na minha casa sábado, porque eu vou fazer o aniversário do meu filho, você responde. E a resposta é, eu vou, eu não vou. Sim ou não? Aceito ou não aceito? Sim ou não? Não é assim que a gente responde o convite? Então, todo convite requer de nós uma resposta. E nessa hora, então, eu fico pensando com os meus piolhos aqui, que nesse mais lindo e significativo e belo convite que Jesus nos fez, siga-me. Qual é a resposta? Compreenda que a resposta que Jesus espera desse convite, não é falar assim, eu aceito. Não basta só dizer, não basta depois dar uma justificativa porque não foi. Porque quando a gente aceita, nós precisamos da atitude de alguém que se levanta e vai. Tem uma parábola de Jesus sobre isso, né? O Senhor que dá um casamento do seu filho, manda chamar um, outro, e todo mundo dá uma desculpa esfarrapada, até diz que vai, depois não vai. O Evangelho é claro, diante do convite de Jesus, Levi se levantou, deixou tudo e foi, porque Jesus se tornou, assim, a sua prioridade, querido, e presta atenção, Jesus se tornou a prioridade da vida dele, e você precisa entender o significado disso, que é arrependimento, porque quem realmente se arrepende, aceita, responde ao chamado de Jesus. Isso é arrependimento. E coloca ele como prioridade na sua vida. Senão não está respondendo. Responder ao chamado de Jesus é se entregar a ele. Aqui está essa lógica. E olha que não é somente consentir com a cabeça, com palavras não. Mas tem que se levantar aí, ué. Tem um texto lindo de Isaías 60, verso 1. Isaías diz assim, um conselho para o povo. Levanta-te e resplandece, povo de Deus. Levanta daí e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vai nascendo sobre vocês. Levanta daí, em nome de Jesus, amém? Então, se levantar e obedecer, ainda que isso tenha um custo, né? A Kátia disse aqui hoje, ainda que isso tenha um custo. Observa, nós precisamos ter consciência de alguma coisa, de um negócio importante. O arrependimento que o Senhor implica responder ao seu chamado, isso significa se levantar e obedecer, e isso é um grande desafio. Eu tenho consciência que é um desafio. Aliás, é uma decisão que aparentemente parece até meio difícil. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai custar algo. Por que vai custar algo? Porque arrependimento sincero nos leva a abrir mão de coisas que antes eram muito importantes para nós, sim ou não? Observa Levi. Levi teve que deixar o seu trabalho. Aliás, um trabalho que eu não sei se era muito digno. Mas não se preocupe, Jesus não está pedindo para ninguém hoje abrir mão do seu trabalho, não é isso. Mas uma coisa nós temos que entender, presta atenção aqui. Quando Levi largou o seu trabalho, ele estava confiando que Jesus ia fazer algo, que Jesus poderia suprir as suas necessidades. Tome posse aqui, querido, em nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi lá atrás, lá no passado, na vida de um crente, isso eu tomei para a minha vida, e eu quero compartilhar com você hoje. O Deus da visão é o Deus da provisão. O mesmo Deus que chamou é o Deus que garante. Você toma posse disso? Eu aprendi isso na minha vida. Por isso que eu não me fio em nada, eu me fio no Senhor. Porque a visão da minha vida tem que ser dele, e quem me chamou foi ele. Se ele nos chama para fazer algo, pode se levantar aí, porque ele vai suprir em nome de Jesus. Você entende isso? Eu quero que você tome posse disso, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se Jesus está dizendo que nós precisamos de arrependimento, que isso faça parte, se ele está esperando que a gente responda ao seu chamado, isso significa se levantar e ir, se é ele quem está nos colocando nesse barco, não se preocupe, pode acreditar, ele vai nos sustentar e o barco não vai afundar não. Você toma posse disso? Isso é muito importante, porque a obra é nossa, a obra é dele, não é nossa. O convite não pode ser nosso, meu irmão. O convite não pode ser do pastor. O convite não pode ser da igreja. O convite não pode ser de ninguém desse mundo. O convite é do Senhor. E se foi ele que chamou, simplesmente se entregue e obedeça. Porque isso mostra que você se arrependeu do que você era e começou a obedecer ao Senhor. Nós nos arrependemos daquilo que éramos. Por quê? Porque a gente fazia tudo somente como nós queríamos, né? Antigamente. E era tudo para os nossos objetivos. Você entende isso? Então, quem era a prioridade? Se antes as prioridades eram nossas, agora com arrependimento,
agora nos arrependemos, Ele, o Filho de Deus, se torna nossa prioridade, amém? Entende aqui a diferença? Entende aqui como é que demonstra arrependimento? Ele é a prioridade da nossa vida. Por isso eu me levanto e vou, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. Amém? Mais nada, Ele garante. Garante, Kátia. Garante? Ele garante. Acredite em mim, em nome de Jesus. Amém? Mas presta atenção aqui. Alguém que realmente se arrependeu daquilo que era. A segunda coisa que eu quero dizer para você é alguém que aceita partilhar a sua vida com os outros para demonstrar toda a sua alegria com essa nova vida que ganhou dele. Sinais de uma vida arrependida. É alguém que aceita partilhar a sua vida com os outros porque está muito feliz com a nova vida que ganhou. E por que eu estou dizendo isso? Porque arrependimento significa mudança em todas as dimensões da nossa vida, significa uma vida nova. Por isso o Evangelho aqui diz que Levi aceitou o convite. Mas a primeira coisa que ele fez, depois que ele aceitou, ele levantou e foi abrir a sua casa e oferecer um grande banquete para Jesus e todos os seus amigos e conhecidos. Aliás, particularmente, eu acho que Levi aqui, muito pouco tempo, já compreendeu Jesus, né? Porque Jesus era o cara que gostava da mesa, da festa, de comer, de beber. Jesus era o cara que ele adorava esse negócio aqui. E Levi está muito feliz aqui, ele está contente com a sua nova vida, como um seguidor de Jesus. Eu vejo isso nele, eu vejo um homem com um sorriso estampado aqui. Tem povo de Deus seguindo Jesus aqui? Não estou vendo sorriso, mas tem. Eu estou olhando para esse homem, eu estou vendo alguém que aceitou um convite, e ele está feliz tanto que ele abriu as portas da sua casa e ele fez o quê? Uma vigília? Não, ele fez uma grande festa para Jesus. Ele abriu as portas da sua casa e na ocasião, muitos amigos dele, publicanos como ele era, e outras tantas pessoas, todo mundo reunido, comendo, bebendo e se alegrando. Festa. Levi fez festa para Jesus, para dizer que o meu coração está em festa com o chamado do Senhor, com essa nova vida. Querido, vida de arrependido é vida de partilha. Vida arrependida é vida partilhada. Entenda isso. Vida de arrependido é vida cheia de alegria, de comunhão, de amigos, de festa. Nós temos que aprender a fazer festa. Aliás, nós temos que aprender com os judeus. Os judeus têm um negócio que eles marcam a festa. Sabe quanto tempo dura? Quantas horas? Uma semana de festa. O povo dança, canta e se alegra. Porque diante de Deus, eu não tenho mais aquela vida que eu tinha agora novo. Eu faço festa para o Senhor. Eu como eu bebo, eu me alegro com os meus amigos para o Senhor. Isso aqui que eu vejo na vida desse homem. Porque vida trancada embaixo de um pote de farinha, quem estava aqui quarta-feira, vida apagada, vida fechada dentro de casa sem alegria, era aquela vida que nós tínhamos antes. Mas dessa vida nós já nos arrependemos, sim ou não? Por isso agora nós abrimos a nossa casa, nós abrimos a nossa vida, tudo que nós temos para demonstrar para todo mundo que nós estamos felizes com a transformação que Jesus fez. Nós estamos, sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem motivos para festejar o que Jesus já fez na tua vida? Deixa eu perguntar de novo. Você tem motivos para festejar o que Jesus já fez por você? Tem, glória a Deus. Então festeje. Então se alegre. Então dê festa, meu irmão. Faça como Levi, meu irmão. Use tudo que você tem para dizer para quem quiser te ver, para quem quiser te ouvir, que você está muito feliz por ser de Jesus. Olha que privilégio. Meu irmão, mostra para todo mundo. Eu não sei se você entende isso, mas que você reconhece que a melhor coisa que você fez nessa sua vida foi ter se arrependido daquilo que você era e ter dito sim para Jesus, em nome de Jesus. Você já fez alguma coisa melhor do que isso? Já houve uma atitude tua melhor do que essa? Então se alegre, para a gente ver se as pessoas vão saber. Entende? Faz festa, porque essa foi a melhor decisão que nós tomamos na vida, em nome de Jesus. Amém? Mas alguém que realmente se arrependeu do que era, em terceiro lugar, é alguém que se empenha para honrar Jesus com tudo que tem nessa vida. Honrar. E eu quero que você tome posse aqui, porque eu não sei se você observou, Levi deu um grande banquete. Quem foi o convidado principal? Ele deu o banquete para quem? Para Jesus. E como eu disse para vocês, quando eu li esse texto aqui no grego, eu fiquei impressionado, porque a palavra banquete é doxen, né, que é a origem de doxa, e a palavra doxa é glória. E aí eu fiquei intrigado, mas na verdade aqui eu entendi que Levi estava dando glória. Ele estava honrando Jesus com esse banquete, abrindo a sua casa, usando o seu dinheiro, demonstrando toda a sua felicidade, a festa, a partilha, a comunhão, que já eram muito importantes. Mais do que isso, Levi estava honrando Jesus com a sua vida. Ele estava honrando Jesus, dando glória a Jesus com a sua casa, com aquilo que ele tinha.
Se ele já estava tão feliz, ele precisava dar a honra e a glória devida a quem era o responsável por toda essa felicidade. Ai, meu Deus. Eu não sei como é que você enxerga isso. Ele usou a sua casa, ele usou os seus bens, ele sujou o seu tapete, ele sujou a sua louça, ele usou os seus amigos, os que os conheciam, e ele colocou tudo à disposição do Senhor. Tudo isso foi usado para honrar o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Como é que nós louvamos aqui? Como é que é? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor na minha vida, porque eu me arrependi e hoje Ele me deu uma vida completamente transformada. E eu estou dizendo isso não é porque você não é um arrependido, não, você não está entendendo isso. Eu estou dizendo isso porque um arrependido todo dia acorda, dá um sorriso e fala: Senhor, toda a honra seja dada ao Senhor, toda a glória desse dia seja tua, a glória por essa cama quentinha, a glória por esse quarto, pelo trabalho que eu tenho, toda a glória seja dada ao Senhor, porque eu me arrependo daquilo que eu tinha sem o Senhor, e hoje o Senhor me deu essa cama, essa casa, esse café da manhã, esse trabalho, toda a glória e honra seja dada ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, vida de arrependido é vida que honra Jesus Cristo. Vida de arrependido é vida que usa tudo que tem como uma oportunidade de glorificar o nome de Jesus, reconhecendo, agradecendo, admitindo que se não fosse Jesus, a vida não teria sentido. Isso é Levi. É Levi, naquele dia, andando naquela casa, sorrindo, feliz, vendo seus amigos comendo, bebendo Jesus e cantando: a Ele que comigo está, a Ele que veio hoje aqui, toda a honra. É Levi. Sou eu de manhã na minha casa, você no teu trabalho, é a gente na igreja, é a gente que vem na igreja, não fica lá com cara de crente, parece poste de carão, não, dando glória, dando honra à oportunidade que nós temos de ter uma vigília, de ter uma obra, de ter um café da manhã maravilhoso que nós tivemos aqui, de ter irmãos e irmãs que oram por nós. Meu irmão, qual que é o valor disso, queridos? Antigamente eu e você sempre vivemos como a gente bem entendia, e a honra dessa vida aí que a gente entendia não é de Jesus, não, era nossa. Toda a glória dela era nossa. Todo aplauso dessa vida que nós tínhamos antes era nossa. Toda a glória daquela vida torta era nossa. E por isso nós precisamos nos arrepender. Porque quem se arrepende reconhece que quem precisa ser honrado é Ele, não nós e nem ninguém. Portanto, que eu e você possamos usar tudo. A nossa cama quentinha, o nosso quarto, a nossa casa, a nossa comida, o que nos sustenta, a casa que nos protege, a igreja que nos ajuda a viver, a igreja, a obra que nos dá um sentido na vida, as pessoas que nos amam, que se preocupam conosco, que oram por nós, os nossos bens, tudo para honrar e dar a glória àquele que é digno da nossa adoração em nome de Jesus, amém? Amém. Pode ser assim? Amém. E eu encerro. E enfim, alguém que realmente se arrependeu do que era, é alguém que testemunha e apresenta Jesus para as pessoas. Entendeu o momento do Evangelho? São poucos versículos, mas tem tanta coisa aqui. É alguém que testemunha e apresenta Jesus para as pessoas. Isso é sinal de arrependimento. E eu estou dizendo isso porque a atitude de Levi, abrindo a sua casa para dar um grande banquete para Jesus, convidando todos os seus amigos, podia fazer uma janta para Jesus, ele e Jesus, né? Não podia? Ia gastar muito menos, né? Não ia ficar tão caro, né? Ou não? Nem ia sujar a casa direito, só 2 pratos, né? Não esse monte de louça lá na pia, né? Mó trabalho, Podia só ser eu e ele, Jesus é meu, eu sou dele, né? Ai, Jesus, eu sou teu e tu é meu, né? Não! Ele encheu a casa, ele lavou e sujou uma pilha de louça. Um grande banquete diz, convidou todos os amigos e conhecidos para sentar à mesa com o Senhor e festejar. Isso aqui tem que nos ensinar um detalhe muito importante numa vida que sabe que é se arrepender daquilo que era. Meu irmão, antes eu não fazia essas coisas, agora eu faço. Quem se arrepende tem prazer de testemunhar o Senhor para as pessoas. E por isso faz questão, presta atenção, faz questão de apresentar Jesus às pessoas. Antigamente tinha um negócio na igreja que era uma coisa chamada evangelização, que não existe mais. Eu sou de um tempo que a gente ia batendo de portão em portão, falando: você conhece Jesus? Posso orar por você? Nos bairros, né? A gente não fazia isso. E a gente fazia isso por quê?
Porque a gente era arrependido, e a gente tinha uma alegria danada de saber que Jesus nos salvou, e a gente tinha que mostrar isso para as pessoas. E hoje, sobrou o testemunho de Jeová levando as pessoas para um lugar que não está Jesus. Porque nós não testemunhamos mais. Queridos, desculpa. Fala. Às vezes não, eu não vou bater no portão, aí dá vergonha. Daí não, abre a tua boca e fala com aquela pessoa que é mais íntima tua, que está passando por uma depressão. Abre a tua boca e testemunha. Em nome de Jesus, amém? E nós temos que tomar posse aqui de Levi. Ele testemunhou publicamente, ele queria que todo mundo soubesse que agora ele tem uma vida nova. Ele fez questão de apresentar para todo mundo, meu irmão. Eu não sei se você deu conta, eu e você temos o Senhor. Ei, escuta aqui, vou falar de novo. Eu e você, nós somos de Cristo Jesus. É pouco isso? Nós somos dele. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, desculpa, é: quem é que sabe disso? Os irmãos lá da igreja sabem. Nossa. Eu sou de Cristo. É mesmo? Eu tenho certeza que você é. Nós somos o povo de Deus. Nós somos de Jesus, meu irmão. Mas basta ser de Jesus? Quem é que sabe disso? Meu irmão, vida de arrependido é vida de testemunho. Vida de arrependido é vida que faz questão que todo mundo saiba que Jesus é maravilhoso. Ele não é qualquer coisa. Jesus chegou. Todo mundo tem que saber o que ele pode fazer. Como? Testemunhando, porque ele já fez. Acho que ele fez. Ele já te salvou, ele te ama. Ele já transformou a tua história de vida, ele já te deu oportunidade. Ele já é Deus, ele tem resplandecido a sua glória sobre você. Ele já tem falado com você, ele já tem curado as suas doenças. Presta atenção. E as pessoas precisam saber, eu e você temos o Senhor, nós somos dele, mas as pessoas precisam saber disso. Levi fez questão de que todo mundo soubesse daquilo que Jesus pode fazer. Todos têm que saber que Jesus pode mudar uma vida inteiramente. Ele pode, e ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar, ele tem. Levi usou a sua casa, ele fez um grande banquete para testemunhar diante de todo mundo o quanto Jesus é maravilhoso. Como foi falado quarta-feira aqui, o que adianta uma fé de gaveta, que está lá tão trancadinha que ninguém sabe que ela está, ninguém viu, está na gaveta a fé. Ou o que adianta um crente 007? Mataram ele, sabia, né? O 007 morreu, graças a Deus. Não tem crente secreto aqui que ninguém sabe, não, nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso aqui? Ele é maravilhoso, o texto é claro, tinham muitos publicanos assim como ele era, né? E aí eu fico pensando assim, será que Levi não estava tentando mostrar para os seus amigos publicanos que era possível mudar de vida? Que era possível viver de outra forma, senão aquela miserável? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele chamou para mostrar como Jesus pode entrar e ele pode dar uma nova história. Minha oração, então, meu irmão, minha irmã, fica triste não, minha oração é para que na sua vida haja muito de Jesus. Para que na sua vida haja muita manifestação da glória de Jesus. Muita provisão. Muitas bênçãos do céu sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? E quando houver, que todos nós possamos testemunhar para quem quiser cruzar o nosso caminho, para quem quiser nos ligar, para quem quiser ir lá na nossa casa, que Ele é o Deus da nossa provisão, que foi Ele que nos curou, que foi Ele que nos salvou, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Que a nossa vida passou por uma mudança tão radical e a única razão é que Ele, Jesus, tem poder para fazer isso. Porque eu mudei de cidade, né, Tiago? E eu comprei, trabalhei para burro, tal, e hoje eu estou bem. Não, louco. Diga, se Jesus me levar para uma outra cidade, se Jesus me der um emprego, se Jesus me der uma oportunidade, se Jesus me fizer prosperar, eu vou dar glória a Ele, em nome de Jesus. E nós temos que testemunhar, que a nossa vida possa ser esse testemunho vivo do Deus que tem poder para transformar uma vida, como Ele transformou a nossa, em nome de Jesus, amém? Esse é o chamado para o povo de Deus. Se arrependimento matasse. Mata não, irmão. Ele salva. Você entende isso? Ele salva. Por isso nessa manhã linda, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Aliás, eu louvo a Deus pelo alerta desse evangelho de mídia social, de xing-ling, fake, ridículo, tentando dizer que seguir Jesus pode, continuando do jeito que sempre foi. Pode não, querido, pode não, isso não existe. Isso não é Bíblia. Bíblia é clara, Evangelho é claro, Jesus é claro.
Com Jesus nós vamos viver um novo tempo. Paulo diz que novas criaturas nós seremos, é um novo tipo de ser humano. Nós seremos transformados para a glória do nome do nosso Senhor. É isso que existe. Nós vamos viver pensando de outra maneira, tendo outras atitudes, novos comportamentos, uma vida completamente nova. E nesta vida nova, adivinha, Jesus é a prioridade absoluta. E por Ele ser, o chamado dele é, nós vamos partilhar essa vida com os outros para demonstrar que Ele nos faz felizes. Felizes. Nós vamos nos envolver com a obra, nós vamos vir na vigília, nós vamos orar, nós vamos sair, nós vamos fazer aquela, nós vamos na missão, nós vamos fazer aquela, porque nós temos que mostrar para as pessoas que maravilha que é isso. O testemunho do que Jesus pode fazer na nossa vida. E com todo o prazer deste mundo, nós vamos honrar e glorificar o nome do nosso Salvador. Amém? Da glória jogar luz. Nós vamos jogar luz sobre o nome de Jesus. E mostrar para todo mundo que nos conhece o nosso testemunho de vida. Amém, querido? A nossa história de transformação. E quanto tudo valeu a pena. Valeu? Tudo valeu a pena, sim ou não? Um dos maiores patrimônios da igreja pentecostal era que tinha testemunhos, né? Nenhuma igreja, além dos pentecostais, dava testemunho, né? Esse testemunho precisa ser dado, meu irmão. Precisa ser dado. Porque Jesus é digno de ser honrado através do nosso testemunho de vida. O que Ele fez no meu casamento, o que Ele fez na minha história, na minha vida financeira, o que Ele fez na minha saúde, o que Ele fez com meu filho, o que Ele fez com a minha filha, o que Ele fez. Esse é o testemunho de quem você é. E se você foi alcançado por Ele, isso tem que extravasar, isso tem que contagiar, igual nós ouvimos domingo aqui, isso tem que alcançar as pessoas, porque é isso que Ele espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha oração, que assim seja a tua vida, tudo para a glória do nome dEle. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus por isso.